tarde a todos, obrigado pela presença. Eu, na verdade, fiquei um pouco em dúvida de como preparar uma palestra para essa oportunidade, já que é um misto, né, de questões tecnológicas, científicas e também a presença das empresas, expondo seus produtos, enquanto que eu venho da UFSC, de um laboratório de simulação numérica, que nosso trabalho é muito matemático. Então eu tinha duas alternativas: trazer aqui uma série de equações que eu acho que não cabe no momento, com muitos resultados, né, que não é de interesse. E então eu preferi abandonar esse ponto e trazer as ideias básicas e as questões de desafio que são na área de simulação numérica, são na área computacional, de reservatórios de petróleo. Rapidamente, o que é o CIMEC? O CIMEC é um laboratório do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, onde nós temos diferentes propostas dentro do laboratório. Nós trabalhamos com técnicas numéricas, simulação, todos vocês sabem, né? Tudo será simulado na engenharia, né? Obviamente sempre respaldado por resultados experimentais, mas praticamente tudo será simulado na engenharia. Então é uma área que sempre cresce muito nas empresas, né? E as empresas que ainda não praticam a simulação procuram praticar. Nós praticamos também a simulação em projetos de consultorias, trabalhamos junto com empresas também para propiciar treinamento na área numérica de simulação, e também o desenvolvimento de núcleos numéricos, então aí envolvendo a parte computacional de desenvolvimento de softwares e de códigos, né? O que eu pretendo trazer aqui para vocês hoje? Quais são os objetivos de longo prazo na área de simuladores de reservatórios? Quais são os acoplamentos importantes que um reservatório tem com o poço que lá está, com a geomecânica da rocha, geomecânica do sal, se tiver presente. Então, quando eu chamo de acoplamentos aqui, são acoplamentos físicos, né? Como é que o poço interage com o reservatório, como é que a geomecânica do reservatório interage lá com o poço também e com o escoamento do reservatório. Isso são os acoplamentos que eu vou comentar sobre eles. E junto com isso vai estar envolvido na mesma temática aí, os desenvolvimentos que nós estamos fazendo lá no laboratório nesses aspectos. E aí eu vou colocar um slide mostrando os desafios que nós temos do ponto de vista muito mais de necessidades de capital humano, de gente, tá? E umas conclusões finais que misturam inclusive um pouco de as estratégias nacionais que precisamos ter para poder enfrentar esses desafios. Para a gente ter uma ideia aqui, o que é um reservatório de petróleo, né? Se nós temos aqui a lâmina d'água, diversas rochas, camadas de rochas que se sedimentaram ao longo dos milhões de anos, e o reservatório está lá, né? Esse pretinho que está aqui, que é a rocha reservatório, onde nós temos então o petróleo incrustado no meio poroso dessa rocha e precisa ser tirado de lá. Quando você fura de primeira vez o reservatório, dependendo do tipo de óleo e dependendo das condições termodinâmicas, esse óleo flui espontaneamente, né, desse poço, mas logo mais ele para de fluir, você precisa fazer as recuperações secundárias, ou seja, injeção de algum tipo de fluido para que o óleo seja extraído. Quer dizer, é uma coisa esquemática desse tipo, né? Você injeta, você tem o teu reservatório, e você injeta algum tipo de fluido que aumenta a pressão e você produz isso nos poços de petróleo, né? E essa recuperação secundária de óleo, ela exige um estudo. Você quer saber como é que a água permeia no meio da rocha e como é que ela empurra o óleo para ser produzido, né? Esse é o nosso trabalho. Simular isso, quer dizer, tentar passar para o computador essa física que existe lá na realidade e que é muito difícil de você fazer uma experimentação disso, né? Não dá para ir lá embaixo fazer essa experimentação e é muito difícil também reproduzir isso num laboratório.
reproduzir a rocha porosa, recebendo um fluido, empurrando o óleo e o óleo sendo produzido. Então, a simulação em reservatórios de petróleo ela é essencial pela incapacidade de você fazer isso do ponto de vista de um modelo físico, né, real, né? Então, o que acontece é isso, né? A água empurrando, o vermelho seria o óleo aí, né? A água empurrando o óleo através desses poros e isso sendo produzido lá no reservatório, no poço de petróleo. Então, na realidade, isso aqui seria um reservatório, né? Lá naquele plano, lá embaixo, na rocha do reservatório, que em geral são muito pouco espessas comparado com a sua dimensão. Então, o poço vai até lá para procurar, né, receber o óleo e produzir. Então, nós temos uma situação, né, que aqui está num plano, né, a lâmina d'água, as falhas geológicas, camada de sal, e lá embaixo o reservatório de petróleo. Nós queremos perfurar, e preferencialmente com poços horizontais, para que os poços horizontais tenham muito mais contato com o óleo, né, e produza muito mais do que você fazer um poço vertical, que daí você fica só com essa extensão em contato com a rocha reservatório e a tua produção é menor, né? E aqui você está injetando água ou qualquer fluido que aumente a pressão desse reservatório, né, e produz então lá na plataforma de produção. Agora, qual é o objetivo de longo prazo de quem desenvolve simuladores, das indústrias de software, das indústrias que são grandes indústrias, tipo Schlumberger, Computer Modeling Group do Canadá, né? O que é o objetivo de longo prazo? É desenvolver um simulador que resolva o problema completo, acoplado completo, considerando o escoamento na rocha, esse escoamento que eu acabei de explicar, o escoamento nos poços, nos risers e nas instalações de superfície, né? Quer dizer, tudo isso é um problema único. O que tem lá na superfície, o escoamento dentro desse poço, dentro do poço aqui, o escoamento da água empurrando o óleo e o óleo andando aqui nos meios porosos, tudo isso junto é um escoamento muito complexo e seria uma simulação muito grande e muito complexa. Mas esse é o objetivo de longo prazo dos simuladores. E essa é a física que o modelo numérico de simulação deve representar. Então aqui, na realidade, os simuladores de última geração, seria como dizer o seguinte: se uma válvula for fechada na plataforma, saber conhecer, saber determinar o efeito lá na pressão do reservatório, né? Porque o reservatório está produzindo e está nas facilidades de superfície na plataforma, e se eu, por exemplo, fecho um pouco uma válvula lá em cima, esse efeito de fechar a válvula tem que ser transmitido em todo o poço e também no reservatório. Quer dizer, quando a engenharia tiver tudo isso simulado em conjunto, o engenheiro de reservatório vai poder trabalhar com as facilidades de superfície, com todos os escoamentos, com a produção de óleo, tendo toda a física, né, e a engenharia presente dentro de um simulador. Claro que isso ainda não existe, né? As empresas trabalham para criar esse software, né? Por isso que é preciso saber o escoamento multifásico para isso, no reservatório, escoamento nos poços, a compactação do reservatório em função da produção, né? A interação estrutural entre os revestimentos, poços e rochas, especialmente quando forem estruturas salinas, que são coisas que eu vou comentar um pouco aqui para frente, né? Então, por exemplo, um acoplamento importantíssimo é como é que o poço se conecta com o reservatório. A maioria dos simuladores hoje em dia não leva em consideração o escoamento no poço, só trabalha com o reservatório, a rocha reservatório e o escoamento de água, óleo e gás nessa rocha. Enquanto que é muito importante, e aqui está esquematizado um poço horizontal com fraturas induzidas seletivamente para poder produzir, né, com mais facilidade. Esse é um poço horizontal que tem uma complexidade muito grande. Lá, aqui estão os detalhes, né? Esse poço é perfurado com furos que não são homogêneos para poder com que a pressão tenha uma queda de pressão adequada dentro do poço. Possui telas, possui brita, né? Uma brita especial para proteger o poço, né? E o que a gente quer saber? É a queda de pressão no poço
e a distribuição do fluxo ao longo do poço. Eu quero saber quanto óleo que entra aqui e quanto óleo é produzido lá em cima, né? Então a solução acoplada, reservatório-poço, é a única forma de você prever isso, né? Então a matemática entra aí para fazer o escoamento no reservatório, no poço, e também o escoamento aqui no meio poroso, né? Que é o reservatório, né? Próximo. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos coisas muito complexas. Os reservatórios são anisotrópicos, são heterogêneos, né? Com propriedades termofísicas e propriedades de rocha bastante distinto, né? E a interface entre poço e reservatório é muito difícil de representar. O reservatório tem quilômetros e o poço tem 15 centímetros, 20 centímetros. Então, se você olhar o reservatório numa escala, o poço é uma linha nesse reservatório. Então, as escalas são muito diferentes, que eu vou mostrar no próximo slide, né? Então, você tem que determinar esse perfil de pressão dentro desse poço, compatível com o escoamento que está tendo no reservatório, para poder ter uma simulação e poder projetar melhor esse poço. Porque a pergunta que vem é o seguinte: quantos furos eu vou colocar aqui? Eu vou colocar furos distantes de metro em metro? Eu vou colocar de meio em meio metro? Ou que extensão terá meu poço horizontal? 500 metros, 300 metros? Se eu fizer um poço horizontal muito grande, a ponta dele não vai mais funcionar, né? Ele perde a capacidade de funcionar, fica lá uma ponta morta. Então eu tenho que projetar um poço horizontal que tem exatamente a capacidade de perda de carga para produzir aquilo que o reservatório me permite. Então, todas essas questões podem ser respondidas através de um simulador dessa natureza. Próximo, por gentileza. Então, as dificuldades desse problema. Vejam só, escalas diferentes dos fenômenos, tempo e espaço. Eu já falei do espaço, mas eu falei do espaço, vou falar em questões de tempo. Escoamento no reservatório, água, óleo e gás, é um escoamento extremamente lento, né? Como se fosse um escoamento numa esponja, né? Escoamento aquele que a gente viu ali, muito lento. Enquanto que depois que o óleo e o gás entrarem no poço, esse escoamento passa a ser dentro de um duto livre. E esse escoamento pode ser até turbulento, com escalas de tempo que são de segundos, enquanto que no reservatório as escalas de tempo são de dias. Então, acoplar uma coisa que muda em segundos com alguma coisa que muda em dias não é uma tarefa simples do ponto de vista matemático, né? Então tem uma série de questões, né, que vai precisar, em função da diferença de escalas, os diferentes escoamentos que eu acabei de falar, né, multifásico e meio poroso, e o outro é no poço, que é um meio livre, né? E aqui condições de contorno é saber o que eu tenho, por exemplo, aquíferos ou outras condições de contorno para impor no meu problema. Mas eu já falei isso aqui, né? Escoamento no poço, a velocidade é da ordem de metros por segundo. A velocidade do escoamento no reservatório é metros por ano, né? Quer dizer, a velocidade diferente nos dois problemas, né? Resolução, como eu disse, o poço tem 15 centímetros, o reservatório é de quilômetros, né? Então, tudo isso traz dificuldades e desafios para o método numérico, para a matemática, para fazer esse tipo de acoplamento. Próximo. E aqui eu mostro um exemplo, então, que nós estamos fazendo, né? Nós estamos desenvolvendo um software tridimensional, água, óleo, gás, com modelos multifásicos para o poço também, fazendo todo esse acoplamento, que nós já chamamos aí de WALRES, que é poço reservatório, né? Mas é um modelo tridimensional, black oil, com todas as interações, rocha, fluido, meio heterogêneo, anisotrópico. Esse é um problema que pretende ser um software para o engenheiro trabalhar no dia a dia da produção, para poder fazer essas simulações e esses cálculos que eu acabei de falar, em termos de comprimento de poço, tipos de completação, né, número de furos, etc., né? E nós estamos trabalhando em conjunto com uma empresa lá de Florianópolis, que está fazendo para nós toda a parte da interface gráfica e pegando o nosso modelo numérico e jogando esse modelo numérico dentro de um software de verdade, né? Quer dizer, a universidade muitas vezes tem a capacidade de fazer as partes numéricas e matemáticas, etc., os desenvolvimentos, mas na hora de transformar isso num produto, realmente, um software, uma ferramenta,
utilizada pelo engenheiro. Nós costumamos pedir ajuda de quem tem essa especialidade, que é uma especialidade mais computacional de criação do software, né? Então esse é um projeto que está andando e nós estamos para terminá-lo até o final do ano, meados do ano que vem, e que o objetivo é que o engenheiro de reservatório tenha essa ferramenta no dia a dia de utilização. Próximo. Aqui apenas para mostrar para vocês que a gente não pode... Simulação é uma coisa muito complexa do ponto de vista do seguinte: eu posso acreditar nos resultados? Quer dizer, eu pego uma coisa matemática que representa uma física, isso aí está correto? Quer dizer, sempre tem um processo todo, né? E eu digo isso aqui porque, né, tem possivelmente alunos, né, nos assistindo. Quer dizer, é sempre preciso um processo de validação do método numérico, validação do modelo. Então aqui tem algum tipo de validação feita com softwares comerciais, né, que estão disponíveis para as indústrias de petróleo utilizar, fazendo uma validação, então, a parte de linha cheia e a parte com os símbolos ali, mostrando que nós temos que fazer um mínimo minimorum de validação para poder acreditar nos resultados, né? São testes de validação. E aí, são aqueles resultados que estão em termos de gráficos, aqui em termos de 2 poços produtores. Aqui. Isso aqui é um reservatório, obviamente, hipotético, né? 2 poços produtores e um poço injetor, e injetor de água produzindo lá naqueles 2 poços produtores 1 e 2, né? E fazendo aquelas comparações por validação. Próximo. Aqui eu só estou trazendo uma notícia, talvez para os alunos. Nós estamos liberando, né, um aplicativo didático de simulação de reservatório de petróleo completamente autossuficiente. Você cria o teu reservatório num CAD, você diz: aqui eu tenho um poço produtor, aqui eu tenho um poço injetor, aqui eu tenho isso, eu tenho o material da rocha é tal, as curvas de permeabilidade são tais e tais e tais. Que você cria um problema que é acadêmico, mas que tem todos os passos de uma simulação de reservatório, que é mais para treinamentos de alunos, né? Isso aqui é uma parceria também nossa com a Petrobras, com essa empresa aqui de Florianópolis, e o objetivo é esse: é divulgar, fazer com que a simulação de reservatório, através de softwares didáticos, permeie, né, a comunidade acadêmica, né? Próximo, por gentileza. Outros acoplamentos importantíssimos que nós estamos trabalhando, né? Simulação de bacias, exatamente para você ver como é que ficam as camadas, essas que hoje estão sedimentadas, e como é que elas foram no passado. E aí você pode estudar, por exemplo, como é que as camadas de sal progrediram ao longo dos milhões de anos, né? Simulação de bacias é um problema que você resolve o que aconteceu 100 milhões de anos atrás até agora. Por exemplo, aqui você teria uma figurinha, né, de como é hoje a tua bacia, né? Tua lâmina d'água, todas as tuas camadas de rocha, e lá embaixo a rocha reservatório. E esse estudo é feito para você poder identificar aonde estão os possíveis reservatórios. Então você simula a bacia toda, e quando você vai simulando a bacia, se tiver alguma camada de sal, você já vai ficar olhando que abaixo dessa camada de sal pode ter óleo, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Quer dizer, por isso, camada pré-sal, né? Na camada antes do sal, é uma rocha reservatório, porque durante a compactação e a formação da bacia em milhões de anos, o óleo lá da rocha, da camada geradora, o óleo tende a subir por empuxo, né, mais leve que a água, e tende a sair na superfície do mar. Mas se ele encontrar alguma capa impermeável que não deixa ele passar, ele fica ali. E o sal é uma camada dessas, né, uma camada impermeável, então o óleo veio por empuxo, subiu e parou na camada de sal. Então hoje temos que perfurar todas as rochas, mais a camada de sal, perfurar o sal inclinado, até chegar lá, fazer um poço horizontal no reservatório. Tudo isso é uma tecnologia muito importante, né? Mais uma, por gentileza, eu vou acelerar aqui, que senão... Isso aqui é só um exemplo de um software comercial de simulação de bacias e um software proprietário da Petrobras de simulação de bacias que a gente ajudou a desenvolver, né? Próximo, por gentileza. Camada de sal, né? Aqui também é importante, né,
temos também um pacote, né, um simulador 3D, para determinar como é que a camada de sal se formou. Porque o sal se movimenta, né? O sal é um fluido, né? Se trata o sal como um fluido com escoamento muito lento. Então, enquanto as camadas foram se sedimentando, o sal vai se acertando, né? Se por acaso o sal rachou em algum lugar, o óleo escapou por ali. Se o sal não racha, a possibilidade de você ter óleo embaixo da camada de sal é grande, né? Então, são simuladores também, e é um acoplamento importantíssimo, porque toda a geomecânica da bacia vai interferir na camada de sal, né? E vai nos dizer como é que a camada de sal é no final. No final das contas, toda a física é sempre acoplada, né? E é isso que a gente procura fazer hoje, com bastante computador, com bastante métodos, etc. Próximo, por gentileza. Aqui está um problema importantíssimo, que é um outro acoplamento. Como é que é o problema do fechamento do poço após a perfuração de zona de sal? Se você furar o sal e deixar ali, o sal lentamente vai se movimentando e vai fechar o poço, tá? Então você tem que fazer a cimentação dele dentro de um certo tempo, porque depois disso ele fecha. Então, você simular exatamente de forma inclinada que a camada tem que ser perfurada, como é que ele vai, esse tipo de sal que está perfurando, como é que ele vai fechar o buraco que foi feito, em quanto tempo eu tenho para cimentar, é muito importante, né? E isso você faz também com simulações. E também, o outro problema é, o próximo, por gentileza, então a camada de sal, que está aqui mais uma figurinha, mostrando, por exemplo, qual é a pressão que o sal faz sobre a estrutura do poço. E quando eu tenho uma rocha consolidada, eu vou lá, furo essa rocha e o buraco fica lá. Quer dizer, eu não tenho esforços tão grandes, né, a não ser que eu tenha movimentos externos, eu não tenho esforços grandes nesses poços, porque a rocha está consolidada. Mas quando eu perfuro o sal, assim que eu faço a cimentação e o revestimento do poço, a camada de sal começa a pressionar o poço. E o poço pode colapsar se ele não estiver bem projetado, logicamente. Então, conhecer também o acoplamento sal, estrutura do poço, a parte estrutural do poço é importante. Do mesmo jeito que ali o outro, antes era o acoplamento do sal, né, com a sua velocidade, o escoamento para ver o fechamento do poço. Então, tem diferentes físicas aí que você faz com a simulação, né? Porque você pode ter coisas assim, né? O sal se movimentar e, né, tipo desnucar o teu poço, entortar o poço, né? Quer dizer, você tem que saber as condições geológicas daí e projetar o teu poço que resista a essas coisas, né? Porque a camada de sal é uma camada que se movimenta. Próximo, por gentileza. Então a gente tem sempre aqui um problema sempre acoplado, né? Eu tenho as informações, problema estrutural no poço, que é um problema de elasticidade, tem um problema do escoamento do sal, que é um problema de mecânica dos fluidos. Quer dizer, eu pego todas essas informações, essas coisas estão acopladas, né? Tem um acoplamento de tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, né? Que não se pode mais olhar a física ali, uma coisa só. Cada vez a engenharia quer pegar mais e mais e mais, até fazer o simulador que você mexe lá em cima na plataforma e vê que mudança deu na pressão do reservatório. Próximo, por gentileza. Outro problema importantíssimo de acoplamento é a produção e a geomecânica perto do poço. Se você insiste em querer produzir muito, isso é fácil de compreender, o escoamento do meio poroso do reservatório que está em contato com o poço, esse escoamento será razoável, né? E se eu tirar óleo muito rápido, eu esvazio o poro. E aí o peso da rocha pode colapsar, né? Porque a água e o óleo no reservatório, ele mantém o poro da rocha, é uma briga entre o peso e a pressão do óleo e da água dentro do poro. Então, se eu tiro é a mesma coisa que se pegar uma esponjinha de limpar aí, tira todo o fluido que está e põe um peso, a esponjinha vai baixar. Agora, se você encher de água aquela esponjinha e manter uma pressão de água ali, a esponjinha, você pode botar um peso em cima que a esponja não vai baixar. Se você tira muito óleo, às vezes você quer produzir bastante, né? Você pode danificar completamente o poço,
porque você vai tirar o óleo e o poço vai colapsar, vai fechar os poros, aí não produz mais. Então, saber qual é a velocidade que eu posso extrair óleo, tal que essa rocha não colapse e não prejudique a produção do poço. Saber isso é importantíssimo. Tá? Então, é você trabalhar com o poço e o reservatório nas vizinhanças do poço e reservatório, quer dizer, simular isso tudo, né? É um problema acoplado de geomecânica com mecânica dos fluidos, né? Em meios porosos. O próximo. Bom, isso aqui é o que eu estava dizendo, tem que pegar o simulador do reservatório com o simulador geomecânico, ficar recalculando as porosidades e as pressões e etc. Você fica num ciclo aí resolvendo o problema acoplado geomecânico do reservatório com produção, com escoamento no reservatório. Próximo, por gentileza. Quais são os desafios? Né? Os desafios que a gente tem para enfrentar isso. Né? Nós precisamos, a matemática e a simulação numérica precisa estudar os métodos de acoplamento, os núcleos numéricos que são complexos para isso. Né? Tempo de computação. Esses tempos de computação são muito grandes. Né? O engenheiro quer coisas que sejam rápidas, que você resolva rapidamente. Não pode precisar ter um computador enorme, dias de computação para fazer as simulações. Quer dizer, os desafios são diminuir os tempos de computação, né? E diminuir como, né? Tanto é no crescimento das máquinas, que é extraordinário, né? Mas também tem que ser nos aplicativos, nos métodos, na computação, na programação, né? Nós temos problemas sérios com gerações de malha, né? Como é que eu vou discretizar todo esse reservatório, que é sempre discretizado, né? Em pedacinhos, né? Esse é um problema, é um calcanhar de Aquiles da simulação, a física de diferentes escalas, né? E os modelos matemáticos que não são dominados ainda, que você não conhece direito ainda, muita física que acontece, você não conhece direito. Tem que criar os modelos matemáticos ainda, criar as equações diferenciais e desenvolver, né, para obter um modelo matemático adequado que represente essa física. Né? Computacionais, né, eu misturei já os dois, né, a programação, construção dos aplicativos e máquinas. Mas o desafio maior é de pessoal, é de gente. Né? É de gente que conheça todo o problema físico. É necessário conhecer a integração dos problemas. O domínio de métodos numéricos e programação é obrigatório nessa área. E existe uma grande falta deste profissional no mercado. Então, aquele sujeito que sabe a física do meio poroso, a mecânica dos fluidos, a transferência de calor, a termodinâmica, que conhece também um pouco de estruturas, para falar com o seu colega de estruturas, que conhece os métodos numéricos e matemáticos que fazem parte do simulador, que sabe conversar com a pessoa que vai fazer, o profissional que vai fazer a interface gráfica desse software. Quer dizer, esse profissional, ao contrário do que hoje a gente pensa, que as áreas se especializam, o profissional cada vez tem que ser mais acoplável, né? Ele tem que ter um bom acoplamento com todos os profissionais que têm inter-relação com a área dele. E nós vivemos uma crise de profissionais nessa área, né? Uma crise enorme. Quer dizer, você não consegue achar um engenheiro que tenha esse perfil que eu falei para vocês com facilidade, né? São poucos locais, poucos laboratórios, poucos que treinam a pessoa com toda essa visão. E que é uma preocupação de nós mestres, né? Lembrar que ele tem que ter a habilidade, profundidade na sua área, mas ele tem que ter os pinos possíveis de acoplar com as áreas que fazem correlação com ele. Né? Então, pessoal é um problema sério no Brasil, né? E quem está preocupado com o desenvolvimento em termos de futuro tem que se preocupar com a formação do pessoal. Vamos lá. Mas eu quero trazer aqui para vocês um desafio institucional gigante, que é vencer a gigantesca burocracia existente hoje em todas as atividades de execução no Brasil. Eu digo sempre que a pesquisa e o desenvolvimento não podem ter as mesmas regras burocráticas para a execução de outros serviços repetitivos de medição mais fácil. Hoje no Brasil, se construir uma ponte, tem as mesmas regras de que você fazer um projeto de pesquisa de profundidade, que você às vezes não sabe onde vai chegar. Quando você vai fazer uma ponte, tem tantos metros de pilar a pilar, vai tantos quilos de cimento, vai tantos quilos de ferro, vai tantos quilos disso, daquilo, e pronto. Né? Não tem muita incerteza no problema para você mensurar isso, né? Agora, um projeto de pesquisa, ele
Às vezes você está lá no começo, na metade, e vê uma rota diferente, precisa comprar um outro equipamento, precisa fazer um outro desenvolvimento. Então, o Brasil precisa despertar, e eu estou falando isso aqui porque tem empresários aqui, tem pessoas, nós estamos no evento de indústria, né, de Equipa Indústria, de lutar cada um com as suas armas, né, para que a burocracia não seja cada vez mais crescente como tem sido nos últimos 10 anos, um absurdo, né, de crescimento burocrático no Brasil para se fazer pesquisa. E eu costumo dizer essa frase aqui: corremos o risco de não poder aplicar e realizar todas as pesquisas que necessitamos em função do excesso de controle, né? Quer dizer, hoje tem dinheiro da lei do petróleo, tem dinheiro de participação especial, tem editais que são dos royalties do petróleo, mas para você conseguir tornar isso um trabalho de pesquisa está cada vez mais suado, cada vez mais difícil, né? Projetos que antes se fazia em 3, 4 meses, agora se leva um ano para fazer as assinaturas dos projetos. Então, a burocracia tem que ser colocada ali como um problema sério a ser resolvido. E eu queria falar de Santa Catarina, já que nós estamos aqui, né? E seu grande potencial para a inovação, né? Eu acho que Santa Catarina, e a gente viaja, conhece as outras universidades, outros estados, quer dizer, Santa Catarina é um estado sem grandes metrópoles, né? Sem grandes problemas de concentração. E aqui veja a mistura que eu fiz, né? Saí do reservatório, no Campos Frios, estou aqui em Santa Catarina, mas eu queria trazer esse recado, né? É um estado pequeno e com baixíssimo índice de analfabetismo, boas universidades e bem distribuídas, polos industriais bem definidos e bem distribuídos, né? E mão de obra de qualidade. Nós, com esses 5 itens aqui, nós temos condições de ser um estado líder em inovação e tecnologia. Eu não tenho dúvidas disso, né? Só que precisamos criar mecanismos de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico das empresas. Mas tem que ser investimentos de grande porte. Não adianta fazer uma incubadorazinha aqui, uma incubadorazinha lá. Tem que pegar dinheiro de verdade e aplicar em grandes movimentos para criar empresas de base tecnológica, temos que incentivar que as pessoas que os programas vão até as universidades e convençam os alunos e professores a formarem pequenas empresas de alta tecnologia para nichos específicos, que essa gigantesca área, se vocês começarem lá no reservatório e acabarem na plataforma, a tecnologia que tem aí envolvida nisso é uma loucura, né? De equipamentos especiais, sofisticados, e nós temos essas condições, porque esses 5 itens acima nos permitem. Mas, né, ações urgentes precisam ser feitas para que a gente possa trilhar esse caminho, né? Então eu deixo um recado aqui acreditando que nós podemos ser um estado líder em inovação tecnológica, mas precisamos das ações urgentes. Próximo, por gentileza. Então eu estou terminando. Conclusões de cunho estratégico, né? Do ponto de vista agora de Brasil, do ponto de vista técnico-científico, temos todas as condições de entrar em um período muito fértil de crescimento e de transferência de conhecimentos para a indústria, gerando tecnologia. O Brasil trabalhou 40 anos fazendo curso de pós-graduação, criando boas universidades. Nós temos um plantel de cientistas que é invejável na América Latina, e nós não podemos perder o tempo, né? O timing aí para dar o pulso, né? A receita para a criação de um parque industrial de tecnologia é a inserção do conhecimento e o desenvolvimento de conhecimento nas próprias empresas. Quer dizer, é preciso colocar os mestres e doutores nas empresas. Não tem outra saída, para que lá se faça pesquisa e se faça desenvolvimento, né? Fomentar empresas de base tecnológica em grande escala, que eu acabei de falar. Não pode ser... Você tem que jogar 100 sementes, porque se 5 sementes derem certo, valeu a pena, né? Então tem que ser uma coisa de grande porte. E o plano recém-lançado pelo governo federal, infelizmente, não contempla estas questões, que são as básicas para o desenvolvimento tecnológico, né? Quer dizer, eu aqui publicamente digo, né, fiquei um pouco, né, frustrado, né, porque o plano ele está permitindo que você desonere a folha de empresas, etc. Mas eu acho que o foco tem que ser nas pessoas, na formação das pessoas, e o foco tem que ser na transferência de tecnologia
para o setor industrial. Quer dizer, tem que ter um plano grande de formar gente e pôr na indústria. E um plano grande de dizer para os alunos bons, criem sua própria empresa, façam sua própria tecnologia, procurem os nichos tecnológicos, né? E aqui em Santa Catarina a gente teria que fazer isso para ter sucesso. Eu acho que eu termino aqui. Mais uma, por gentileza. Claro que isso que eu falei, esses projetos, essas coisas tudo, tem uma equipe, né, a qual eu agradeço aqui, tem umas 30 pessoas que trabalham nisso. E o próximo, por favor. E, logicamente, a gente tem sempre o apoio das empresas, da Petrobras, do CNPq, da ANP, da CAPES, né, e outras empresas que financiam a gente nesses projetos de pesquisa. Acho que tem mais uma, onde eu simplesmente agradeço... Não, aqui, essa aqui. Agradeço a vocês todos a presença e todos esses patrocinadores aí. Obrigado.